Paz do Senhor Jesus, meus amados, queridos irmãos, iniciando mais uma semana, das nossas meditações sobre a Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós iremos para a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então nós vamos falar um pouco sobre pentecostalismo, Lembrando sempre que eu faço parte de uma igreja pentecostal, somos da igreja Assembleia de Deus. O nosso texto de ouro diz assim, ou texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Ou seja, nós pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais e nós cremos no batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação. Então, a gente não tem nada contra as outras igrejas que pensam de uma maneira diferente acerca do batismo no Espírito Santo. Porém, nós pentecostais, à luz da Bíblia, foi citado aqui o texto de Atos, capítulo 2, mas também nós temos outros textos também, como Atos, capítulo 10, o que aconteceu na casa de Cornélio, Atos 19 também, Paulo e o evento ali com os discípulos, com os 12 discípulos de Éfeso, e nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. E ao longo aqui dos nossos estudos, eu vou trazer um comentário sobre o que significa batismo no Espírito Santo de acordo com o nosso dicionário teológico. Bom, a nossa leitura diária hoje está em 2 versículos. Primeiro, é um texto bem conhecido, que é Gênesis 1 e 2, que diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o outro texto é Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 31, e o versículo 2 e 3, que diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em artifício. Então, fica bem claro aqui que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, nós vemos aqui no texto de Gênesis a ação do Espírito Santo na questão na criação de todas as coisas. Nós vemos a presença dele ali e a ação dele ali. E também aqui, num texto específico, um homem, dois homens, na verdade, Bezalel e Aholiabe, eles foram separados, distintos, pelo Espírito Santo, para exercer ali, a obra em ouro, prata, bronze, enfim, para trabalhar com arte, principalmente ali nos objetos e na mobília do tabernáculo, Então, é isso aí. Nós vemos a ação do Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 textos. Atos capítulo 2, do 1 ao 4 e 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Atos 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito,
os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro os dons de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos, é o que nós falamos aqui, os dois textos enfatizam duas das principais doutrinas do pentecostalismo clássico, né? Quais são elas? Que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação e que nós cremos na atualidade dos dons espirituais, que eles não cessaram após a era apostólica, muito pelo contrário, eles continuam vigentes, porque o próprio Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem. Tá? Então, a nossa introdução diz assim: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas, né, do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Então, o foco, a nossa palavra-chave vai ser enfraquecimento, né? Não podemos permitir que a chama pentecostal, né, que foi trazida ali pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre no início do século XX, venha se arrefecer. Tá? Aqueles homens cheios do Espírito Santo foram usados por Deus para iniciar aquele que é hoje o maior movimento pentecostal, a maior igreja pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. Então vamos continuar firmes, crendo nessas verdades espirituais em Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Estamos juntos sempre para aprender mais e mais a palavra de Deus.